Bom, então vamos lá. Página 270 para quem quiser acompanhar, tá? Sexto ano. Curvas de nível. Eu vou tirar aqui essa imagem para ficar um pouco mais leve, tá? E deixar só essa imagem estática aí para que vocês possam acompanhar juntamente com o professor aí. Então vamos lá na página 270, tá? Então tá assim. Como vimos no módulo 3, os mapas temáticos são aqueles que destacam um assunto específico. Entre os diferentes tipos de mapa temático, há um que chama a atenção. Trata-se do mapa de relevo. O relevo, além de se estender por uma área da superfície terrestre, apresenta uma terceira dimensão, que é a altitude do terreno. Dessa forma, não basta representarmos o comprimento e a largura das formas de relevo. É preciso expressarmos a elevação também. E aí nós temos um mapa, né? Das altitudes, que a gente vai chamar de hipisometria de 2013, né? Mostrando aí os pontos marrom, os pontos aí, eu nem vou saber definir essa cor. Abaixo do marrom, o amarelo mais claro e o verde, né? Mostrando aí a altitude desses terrenos, tá? Então, continuando aí na 270, nesse mapa, as altitudes representadas por curvas de nível, linhas que unem pontos de mesma altitude, ou seja, o que é uma curva de nível, professor? São linhas que unem os pontos de uma mesma altitude, tá? E por cores que indicam aí o que nós chamamos de hipisometria, ou seja, as altitudes de relevo em metros. Então, assim, sexto ano, para produzir um mapa como esse, são utilizados como base as cartas topográficas, como a reproduzida aqui embaixo, tá? Que é a carta topográfica de Igaratá, em 1984. Então, esses pontilhados aí, né, são o que nós chamamos de curvas de nível, tá? Então, nessa carta topográfica, acompanha aí na 271, tá lá. As variações do terreno, elas são representadas por linhas contínuas que unem pontos de igual altitude. Esses pontos que unem terrenos de igual altitude, nós chamamos de curvas de nível. E aí tá assim, veja na ilustração, né, a seguir, como os mapas de relevo são produzidos com base em cartas topográficas, que retratam as variações altimétricas do terreno. Então, assim, continuando na apostila, vamos representar em curvas de nível o morro ilustrado a seguir na figura A, com a altitude que vão de 10 metros a um pouco mais de 80 metros. Observe que as linhas são equidistantes, ou seja, são traçadas a cada 10 metros de altitude. A essa diferença de altitude entre as linhas, damos o nome de intervalo altimétrico. Dessa forma, podemos afirmar que o intervalo altimétrico é de 10 metros, ou seja, a cada 10 metros de altitude foi traçada uma curva de nível. Tá claro isso, gente? Então, assim, depois de traçadas as linhas de mesma altitudes, elas são transpostas para um gráfico, ou seja, nós vamos desenhar uma superfície plana. Esse gráfico ele é chamado, sexto ano, de perfil topográfico. Dê uma olhada na figura B, por gentileza. Ótimo! Em seguida, essas linhas de mesma altitude elas são deslocadas para um plano, né, que nós estamos podendo analisar aí na figura C da página 271. Tudo bem até aí, gente? Então vamos lá. Depois de traçar as linhas de mesma altitude no plano, nós podemos colorir os intervalos com as cores convencionais para facilitar a visualização. Cores convencionais, sexto ano, são as cores já indicadas. Não é aquelas cores que nós queremos. Ah, eu vou colocar mostarda, vermelho, azul, verde, limão. Não, são as cores já indicadas, tá? E aí, nós vamos representar aí os rios, as estradas, as pontes, etc, etc. Vamos lá para a página 272? Muito bem, na página 272 está lá.
Repare que as curvas de nível nunca se cruzam, afinal representam altitudes diferentes. Também é importante observar, gente, as distâncias entre as curvas de nível. Quando as curvas estão muito próximas uma das outras, as altitudes significa que as altitudes variam rapidamente e, portanto, a superfície do terreno ela é mais íngreme, né? Ela é mais elevada. Já as linhas, quando elas se apresentam distantes uma das outras, trata-se de um relevo menos íngreme, podendo chegar a apresentar trechos aí quase que aplainados, ou seja, com pequena declividade. Professor, o que é mesmo declividade que eu esqueci? Declividade são aqueles buraquinhos, né, nos terrenos. E aí tá para pensar nas representações. Nós temos o que nós chamamos de perfil topográfico, né? Perfil topográfico, gente, na realidade nada mais é do que o perfil de um terreno, tá? Então, por gentileza, depois dê uma lida nessa parte do perfil topográfico, tá? E aí vamos para a página 273. Na página 273, nós temos aí a atividade 5, né? Que fala a respeito do perfil topográfico, né? Pede aí alguns exercícios do perfil topográfico que, se o sexto ano tiver dúvida, consequentemente poderão consultar aí na internet esses lances de perfil topográfico, né? Antes de nós entrarmos aí na nossa próxima aula, que é falar da história dos mapas, né? Da história das cartografias, tá? Em geral. Então, assim, gente, façam essas atividades, por gentileza, não deixem de fazer. No dia 13 a gente conclui aí essa parte dos primeiros mapas, né, da cartografia digital. Hoje, infelizmente, a aula está corrida, vou deixar esse restante de tempo aí para que vocês possam fazer os exercícios, né? É assim, estamos gravando só para não termos prejuízo nas nossas aulas, né? Tendo em vista aí que o professor já ficou afastado no começo do ano, mas colocamos a matéria em dia. Infelizmente, estamos tendo que gravar em virtude, né, da internet. Mas assim, tenham todos aí um excelente fim de semana. Deus abençoe a vida de todos. Se cuidem, tá? E se Deus quiser, semana que vem estamos juntos. Forte abraço, bom fim de semana e até lá.